Olá pessoal, aqui é Rodrigo Caetano, editor SG da Exame. Aqui ao meu lado está a Marina Felipe, que é repórter de SG da Exame. E lá em Jacareí está a Thalita Assis, a nossa cientista climática. E agora nós vamos falar sobre Global Stocktake e as discussões que vão rolar na COP com a ajuda da Thalita, enfim, que é uma autoridade no assunto e vai explicar para a gente primeiro, né, Thalita, o que é o Global Stocktake. Eu sei que eu já fiz essa pergunta para você outras vezes, Vamos lá. mas agora aqui no painel, o que é o Global Stocktake e por que é tão importante esse negócio? Tá. Olá, pessoal. Rodrigo, Marina, tudo bem? Vamos começar então discutindo um pouquinho a questão do Global Stocktake ou balanço global de carbono, né? Trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui, para ficar mais fácil de entender. O que é esse balanço global? É nós entendermos, enquanto mundo, né? Globalmente, como estamos em relação as mudanças climáticas, a crise climática como um todo. Esse processo, ele é um pouco longo, tá? A intenção dele é não apontar país por país, como está evoluindo na agenda climática, mas é entender onde estamos enquanto humanidade. Então, quanto aquecemos, estamos na trajetória correta, o que está sendo feito, o que ainda precisa ser feito, quais os pontos centrais, né, que a gente precisa olhar, é entender esse cenário, né, como estamos nesse cenário, para que possa embasar também do ponto de vista mais prático, né, é, as tomadas de decisão da COP. Esse processo ele é indicado ser feito a cada 5 anos e esse foi o primeiro deles. É, então, tá, temos os relatórios do IPCC que trazem a melhor ciência, né, em relação a uma síntese do ponto de vista científico do que está acontecendo, mas temos o Global Stocktake, que é como estamos em relação ao comprometimento dos países, a, as posturas dos governos, quanto já emitimos, qual é esse cenário global. E a intenção é o seguinte: dado tudo isso, então, vamos levar para a COP, vamos apresentar, isso já foi apresentado, inclusive, né, já foi divulgado, e vamos levar para a COP para que possa embasar as decisões do ponto de vista dos governos, dos acordos internacionais para conduzir as próximas questões, né? No- A expectativa, né, Thalita, que mesmo com que as coisas sejam feitas, as emissões continuam subindo, né? Como que a gente pode entender esses resultados dos estudos que saíram recentemente? Tá. Vamos lá, Marina. Temos duas questões aí. A primeira é que evoluímos, a segunda é que nem tanto. Né? Então, sabemos todos disso. Então, esse processo ele é longo, ele passa por uma fase de coleta de dados, depois de análise de dados. Em setembro, agora, a gente teve a divulgação da síntese desse relatório e agora ele vai ser realmente apresentado pelas autoridades, né, pelas partes dos países na COP, e a partir da quais dessa síntese, eles vão tentar evoluir, tomar decisões, ou melhor, eles podem se apoiar nessas decisões para conduzir os acordos e os próximos passos. O que diz esse relatório agora? Estamos muito acima das emissões do que a gente pretendia estar para esse momento. Então, o que está sendo feito não está sendo suficiente. Então, a gente tem algumas questões aí. A primeira é essa: muito foi feito, o que você perguntou, não o suficiente.
Então, por que estamos nessa condição? Por que continua subindo? Por que não estamos fazendo o suficiente? Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, temos condições, sim, já tecnológicas de fazer as transições necessárias. Então, para todos os setores, e isso já vem sendo apontado também em PCC, no último relatório, a gente já tem condições, essa é a notícia boa. Em todos os setores, a gente já tem mecanismos que podem auxiliar. Mas, é claro, a transição tem seus desafios, ela está sendo feita num ritmo muito menor do que se esperava, ou não do que se esperava, mas do que seria necessário, mas ela já começa a colher seus frutos à medida em que, a hora que a gente olha com calma, né, com menos alarmismo, em relação ao que se tinha em 2010, o que se esperava em 2010, quando começou, né, as articulações, e teve esse primeiro panorama, a gente já conseguiu reduzir bastante o ritmo desse aumento. Suficiente? Não, tá? Então a gente tá falando em quase 1,5 grau, né? Então vamos lembrar lá, a gente tinha 1,5 grau de meta, e a nossa meta era 1,5 grau de limite de aquecimento, e a gente está quase chegando nesse 1,5 grau como meta mesmo, né? Porque a gente está quase alcançando 1,5 grau de aquecimento. Então, A meta, sim, é urgente. a meta era A meta até era um grau e até meio 1,5 até grau, 2000 e a gente está quase Estão quase alcançando batendo a ela meta. agora. E aí começa a se falar em 2, é isso? Começa a se falar em 2 graus. A gente começa a... Tem uma frase muito importante do IPCC, que é cada 10º de grau importa, né? Então, a meta é o quanto menos a gente conseguir. Quanto menos a gente chegar, ultrapassar esse 1,5 grau, melhor para a gente. Porque a gente já está colhendo as consequências das mudanças climáticas. Então, assim, foi um pouco que surpresa para 0 pessoas, né? A questão de a gente já ter aquecido tanto na média, e a gente já está colhendo os frutos disso. Mas a gente sim está começando a falar em 2 graus, e porque é o que a gente está começando a enxergar como viável, né? Que Antes, não era o que a gente queria, mas é onde a gente está antes mais da próximo. gente passar, acho que para falar de adaptação e justiça climática, eu queria só esclarecer um ponto aqui que eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte. Tá? Você disse que nós já temos soluções, ou seja, essas soluções são essas questões, por exemplo, hidrogênio verde, né, outras formas, quer dizer, que fala muito, inclusive, com o setor privado, né? Nós já temos isso, é uma questão de investir, né? É uma questão de investimento. É claro que não está tudo pronto, tá? O que eles falam que já temos soluções, já temos tecnologia suficiente para chegar nas soluções que a gente precisa. Mas é claro que os desafios são muitos, e não é barato, requer investimento. E, Rodrigo, já que você colocou a questão da iniciativa privada, eu estava pensando hoje mais cedo. Toda vez que a gente vai falar das empresas, a gente coloca 2 riscos, né, em relação às mudanças climáticas, que são motivações para que as empresas abordem o tema e olhem para o tema da crise climática, e são os riscos físicos e os riscos transacionais. Os riscos físicos, eles são aqueles que a gente está sentindo, né? Por exemplo, o Brasil, esse ano, é muito claro para a gente falar de mudanças climáticas, principalmente de aumento de incidência de extremos. Então, a gente está sentindo isso na pele. A gente sente risco físico no aumento de ocorrência de enchentes, ocorrência de secas, ondas de calor, inundações. Tudo isso a gente está sentindo, e esse é um risco físico que as empresas também estão sofrendo, principalmente se a gente olhar para o Brasil, para o agro, por exemplo, a gente está sendo fortemente impactado por isso, né? E os riscos transacionais
eles são aqueles ligados às mudanças, né? Então, a mudança de legislação, de regulamentação por parte dos governos, e os riscos ligados ao comportamento do consumidor. Né? Então, meu consumidor está mudando o comportamento dele, está exigindo que eu olhe para essas mudanças climáticas, então eu vou fazê-lo, eu vou prestar atenção nisso daqui, olhar isso aqui com mais cuidado. Ou vai ter mudanças no governo, em resoluções, em diferentes esferas, e eu vou me adaptar aqui. Mas o que eu fiquei me questionando hoje mais cedo é se as empresas não estão ajudando muito mais, baseadas nesses riscos e principalmente no risco físico, a fomentar essas mudanças no governo e nos consumidores. E eu acho isso muito positivo. Porque toda vez que a gente vai para a COP, a gente vai com esse poço de incertezas, né? Trouxemos todos os subsídios em termos de ciência, em termos de dados, do que precisa ser feito, e a gente anda muito lentamente, muito pouco consegue. Essa agenda tem avançado em passos muito lentos, e é claro, né, porque a gente está olhando soluções globais. Por outro lado, nem todo consumidor, a gente tem sim consumidores muito preocupados, mas tem aqueles que ainda precisam de conscientização, mas os riscos, eles são para toda a população e para todas as empresas. E eu acho que as empresas estão tendo um papel determinante em se colocarem como protagonistas nisso também. Não em reação aos consumidores e à regulamentação, mas em também criar essa consciência necessária nos consumidores e essa demanda por novas regulamentações. E eu tenho visto isso de uma forma muito positiva, sabe? Porque, afinal, todos estamos sentindo os riscos físicos, todos estamos acompanhando esses riscos físicos se concretizarem. Então, eu acho fundamental esse posicionamento e isso é um aspecto bem positivo que eu vejo aí e acho legal a gente acompanhar agora na Copa. Não, com certeza. Eu queria trazer um dado aqui, Thalita, de uma pesquisa que a gente publicou essa semana e que tem tudo a ver com o que você está trazendo, né? A pesquisa fala que 73% dos brasileiros estão avaliando uma mudança de consumo para opção mais saudável e mais sustentável, principalmente. E aí o que afeta essa avaliação e não de fato a compra é justamente a questão do preço, né? Considerando todos os desafios econômicos que a gente tem. Mas esse índice de que 73% olham para opções sustentáveis é bastante alto, né? Não dá para as empresas ignorarem. Não dá para ignorarem, mas eu acho que as empresas também estão tendo esse papel transformador, sabe, Marina? Que elas também estão ajudando a fomentar isso. E não, na medida até que sentem na pele, começam a sentir na pele essa questão dos riscos climáticos batendo, dos riscos físicos, né, climáticos batendo na porta. E é do interesse de todo mundo, né? As empresas também são feitas de pessoas para pessoas, então eu acho que tem todo sentido. Isso tem sido muito positivo. E aí trazendo, que eu acho que uma questão também importante a gente trazer, que é a justiça climática, né? Que também pega essa questão de recursos. E a gente conversava aqui antes, né, Marina? Quer dizer, os países ricos são os que mais contribuíram para as emissões, né? Para o cenário. São os que mais têm condição de fazer a transição, que tem mais dinheiro. Mas não são os que mais sofrem, né? Quem mais sofre são os países pobres, e se a gente for reduzir, eu diria, focar nas pessoas, os que mais sofrem são os pobres nos países pobres, né? E os que menos sofrem são os ricos nos países ricos. Como é que a gente trabalha isso, Thalita? E considera toda aquela discussão do financiamento de adaptação, Sim. né? Se esse dinheiro vem, quantos bilhões ele é, de fato, enfim. Eu acho que tem alguns desafios aí. Tá? Falar em justiça climática é sempre um desafio, porque a gente tem situações muito urgentes, de um lado, né? Que a gente tem coisas que precisam ser feitas rapidamente, transições que precisam ser feitas rapidamente, se a gente quiser frear e ter
chances de ficar ali antes dos 2 graus de aquecimento, né, em limitar esse aquecimento. E, por outro lado, a gente tem toda essa questão social que ela não pode ser ignorada, né? A gente pensando, por exemplo, em Amazônia, não dá para você ignorar as 20 milhões de pessoas que vivem ali e só pensar no clima. Você não consegue fazer toda uma transição energética sem pensar no impacto nas economias dos países menos desenvolvidos. Ao mesmo tempo, são essas as pessoas desses lugares que têm mais dificuldade na transição, aquelas que vão estar mais expostas. E como o Rodrigo colocou, principalmente as mais vulneráveis, né? As populações mais pobres, com menos acesso, com menos condições de ter acesso a uma adaptação. Então, assim, um ponto importante, crucial, é a questão do financiamento. Tá? Então, se ele não vem de graça, ele precisa ser o grande ponto de pressão na COP, até porque é um ponto muito grande de divergência, de vocês precisam fazer alguma coisa, mas nós precisamos de financiamento, mas não, financiamento não tem. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. E não só para a questão da transição, mas também para a questão da adaptação. O Brasil, esse ano, é muito claro exemplo da urgência da adaptação. E também o Balanço Global fala disso, de como a gente está aquém do esperado na questão da adaptação, porque, vamos pensar comigo, se a gente está aquecendo muito mais rápido do que deveria, a gente também precisaria, além das medidas de mitigação, medidas de adaptação muito mais rápido, principalmente para proteger essa população mais empobrecida. E o que a gente tem é uma deficiência também da adaptação. Então, assim, se a gente está aquecendo mais rápido é a necessidade de adaptação. Então, mais rápido é a necessidade de financiamento para que a gente possa fazer essas coisas acontecerem. Porque a gente não está falando, e eu acho que esse é um grande erro quando a gente fala de mudança climática, que a gente fala de um negócio muito apocalíptico e muito distante. Especialmente essas populações mais empobrecidas, que são as que têm menos acesso, que já têm tanto problema para resolver, elas são as que vão estar menos preocupadas com a questão da mudança climática, porque a gente está colocando algo apocalíptico daqui a muitos anos, como a Marina colocou agora há pouco, elas ainda precisam ser orientadas pelo preço das coisas antes de tudo, porque tem uma escassez que é muito mais latente, que está aqui na minha cara no dia de hoje, ou no dia, né, até amanhã, no que eu vou comer amanhã. Então, a gente percebe isso, que ao mesmo tempo que elas são as mais afetadas, elas estão lutando por coisas muito mais urgentes. Então, a gente precisa, sim, olhar isso com cuidado, e a justiça climática é tão importante por isso. E a gente precisa começar a olhar ela como algo que está acontecendo agora. Associar ela não com esse apocalipse todo que vai acontecer lá na frente, mas com o aumento dos eventos extremos que estão acontecendo agora. Ah, Thalita, todo evento extremo é relacionado à mudança climática? Não, mas a mudança climática, ela desencadeia um aumento no número e na intensidade de eventos extremos. O que é evento extremo? Inundação, seca extrema, como a gente está vendo na Amazônia, enchentes, ondas de calor, tudo isso que a gente está sentindo na pele agora. Então, trazer para essa realidade, trazer para isso que a gente está vivendo agora é muito importante, porque, olha, eu sei que você está preocupado com coisas muito distantes, com coisas muito, muito latentes e que são importantes na sua vida, mas isso que você está passando, essa enchente que você está perdendo tudo na sua casa, ela é relacionada a essa mudança climática que todo mundo fala no futuro. Então, você também tem que lutar por ela. E a gente tem, sim, que
conscientizar uma maior parte da população que isso também faz parte do nosso dia a dia, assim como os preços das coisas básicas, por exemplo. Sim, está muito claro, né? A gente, Sim. bom, Mas não está ao, claro para ao, todas as é, pessoas, infelizmente, Rodrigo. tá claro para a ciência, né? Tá, para a ciência está muito claro. Por isso que a gente usa o termo inequívoco. Sim, não, tá claro. E a gente fala com cientistas e, né, até lá em Nova York, a gente teve agora na Assembleia Geral, é unânime, assim, os cientistas falam, olha, tá complicado, né? Pô, a gente tá vendo, olha o calor que tá fazendo aqui em São Paulo, como é que tá aí de calor aí, Thalita? Da mesma forma, de calorão a enchente, né? De calorão a inundação. Enchente, vamos ter muito forte agora. Um ponto importante também que eu queria colocar aqui é que é a questão do petróleo, que ela evidencia muito a questão de justiça climática, de velocidade da transição e da importância de equacionar os diferentes interesses, né? Porque é a maior emissão do mundo e a gente precisa resolvê-la. E tem muito dinheiro envolvido, mas também tem muito desafio envolvido, né? Em como transformar toda a nossa estrutura, toda a nossa base energética, ou grande parte dela. E a gente sabe que isso requer custos, que isso requer reestruturação, planejamento. Então, é só para a gente pensar como que essa questão é complexa, envolve diferentes atores, né? E uma das metas agora para a COP28, eu diria que é a gente evoluir nesse acordo, tá? Da exploração do petróleo, ou do fim gradual da exploração do petróleo, mas ao mesmo tempo é, é difícil, é um acordo que requer estruturação, que impacta muitas economias no mundo, mas que quanto mais a gente demora para fazer, mais a gente precisa investir com urgência e adaptação também. Então, essa questão de urgência versus complexidade, ela precisa ser endereçada, ela é o grande objeto, né? Mas eu acho que aí também o papel das empresas é fundamental para ir conduzindo também essa transição para além da diplomacia e da complexidade desses acordos entre os países. Não, muito legal, acho que, enfim, temos aí uma ideia que estamos melhorando muito lentamente, tem que acelerar, né? E o papel, eu concordo inteiramente com a Thalita, o papel das empresas é fundamental, né? E vocês aí na Teste, a Thalita também está à frente da Teste, que é a nossa certificadora, né, para Third Party Opinion, assim que chama? Second Third Opinion. Second Party Opinion, que é Isso, para emissão de títulos verdes, né, que é um mecanismo financeiro para transição, né, muito interessante e vem funcionando, né, tanto que, né, vocês estão aí fazendo várias certificações para empresas emitindo esses títulos verdes, que eu acho fantástico. E eu acho que na COP é isso, nós vamos lá ver o que os governos vão fazer, como é que vamos chegar nesse acordo. Acho que o grande desafio é que são muitos os temas, né? Quando a gente fala de COP, de mudanças climáticas, a gente citou aqui várias questões, né? Desde o petróleo, as emissões, questões de hidrogênio verde, transição energética, justiça, são muitos os temas. Então, acompanhar como que vai andar cada uma dessas frentes e como que tudo isso vai ser baseado em ciência, né? Acho que isso é essencial. sim, porque a gente tem já muita clareza na ciência do que está acontecendo. Eu acho que a gente está esbarrando agora no como fazer, né? Que é um grande. Já superamos um grande desafio, ou claro que a ciência vai evoluindo, mas é um desafio que já está muito mais maduro, mas o como fazer, como equacionar
as diferentes questões, principalmente em relação à justiça climática, é o grande desafio de agora, e eu acho que é isso que a gente precisa acompanhar na COP. E o Rodrigo colocou super bem a questão dos títulos verdes, dos títulos sustentáveis como um todo, que são mecanismos, pensando nas empresas, de financiamento também, né, uma forma de financiamento para essas questões, não somente verdes, mas sociais, de transição energética, que podem ser ferramentas importantes também nesse cenário todo, né? Legal. Thalita, muito obrigado. Obrigada, E Thalita. Obrigada. foi um Eu prazer. que agradeço. E o como fazer sempre foi um problema pra gente, né, Mar? A gente tinha essa coluna no impresso, né, que era o como fazer. O desafio as empresas conseguirem contar ali como que elas estavam resolvendo um problema e, mais do que isso, influenciar o setor, né? Acho que não é diferente no tema das mudanças climáticas. Piadinha interna aqui. Tá, muito obrigado. Olha, foi super bom, sempre muito didática, muito precisa na ciência. Eu convido a todas as empresas que estão nos ouvindo a conhecerem a Ateste, que hoje é a certificadora que mais cresce no mercado, certamente. E o trabalho da Thalita é de primeira. E é isso. E acompanhar a nossa cobertura de COP aqui, com um mini documentário no YouTube, publicação exclusiva nas redes sociais, como o Instagram do Exame SG, notícias no site. Acho que tem bastante coisa aí pela frente. Vai ter bastante conteúdo. Legal, gente. Até a próxima. Até mais, obrigada.